Eu saúdo todos aqueles que nos assistem agora com a paz do Senhor Jesus. Nós somos a Igreja Cristã Maranata e você começa a assistir agora ao programa Anunciando o Evangelho Eterno. Um programa que tem por objetivo abordar temas bíblicos de uma maneira simples, simplificada, para que todos entendamos aquilo que é o projeto de Deus, e um programa que está vinculado ao que é trazido na Escola Bíblica Dominical. Nós aprofundamos alguns aspectos, ampliamos alguns outros, no sentido de revisitarmos o que foi trazido na Escola Bíblica Dominical e trazermos, destrincharmos para você que está nos assistindo coisas maravilhosas. Tão maravilhosas que nós estamos agora estudando, trazendo, tem como pauta para nós o livro do Apocalipse. Quem não quer saber o que diz o livro do Apocalipse? Quem não quer entender o que o livro do Apocalipse traz como revelações para esse momento que nós estamos vivendo hoje? O que acontece hoje no mundo que estamos vivendo e que está associado ao livro do Apocalipse, que está previsto, profetizado no livro do Apocalipse? Você vai assistir agora no programa Anunciando o Evangelho Eterno. E aqui você pode ver os pastores que aqui estamos hoje para essa edição do programa. Eu vou cumprimentar o pastor Adriano Teixeira, paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Josias, pastor Sérgio, paz do Senhor a todos. Pastor Sérgio Souza, a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Josias, Adriano e a todos. Muito bem, nós estamos transmitindo aqui da nossa central de comunicação, que fica na cidade de Vila Velha, aqui no estado do Espírito Santo. Os pastores Adriano e Sérgio são pastores, né? Adriano em Vila Velha, Sérgio em Vitória. E estamos aqui hoje para abordar o tema Igreja Fiel e Igreja Infiel. Antes de nós continuarmos, eu quero dizer o seguinte: nós estamos transmitindo por um sistema multiplataformas. Nós estamos na TV 126, canal 126, da TV RO, da Embratel, né, aberto, livre, via satélite. Nós estamos no canal Sky Livre, né, na plataforma Sky Livre, no canal 85. Nós estamos nas diversas plataformas da Igreja Cristã Maranata, inclusive no canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube. E se por algum motivo você está assistindo através desse canal, não se esqueça, aqueles 3 Cs sobre os quais falamos sempre no início dos programas aqui: curta, comente e compartilhe. Muito bem. Igreja Fiel e Igreja Infiel. Há uma associação, e que nós já trouxemos aqui, inclusive em edições anteriores do programa, entre as 7 cartas que estão escritas no livro do Apocalipse e as parábolas do Evangelho de Mateus, capítulo 13. Quando a gente fala de igreja fiel e igreja infiel, contextualizando, né, de uma forma introdutória aqui, nós estamos falando de 2 igrejas, né, 2 realidades associadas a quem, de alguma forma, vive uma experiência religiosa, né? Não estamos falando aqui de quem não vive nenhuma experiência religiosa, mas 2 reações, 2 posturas, 2 posicionamentos de pessoas que, de alguma forma, querem, e por isso vivem uma experiência religiosa, almejam essas pessoas ter uma experiência com Deus. Como é que a gente, nessa vinculação das 7 cartas ao Evangelho de Mateus, as parábolas do reino, em Mateus 13, como é que a gente pode, de antemão, entender todo esse contexto da ligação entre os 2 e da relação da igreja fiel com a infiel? Antes de mais nada, é importante, Josias, nós, de maneira muito resumida, falarmos o que é a igreja fiel e o que é a igreja infiel. A palavra do Senhor, a obra do seu Espírito está chegando, está sendo proclamada, anunciada, e as pessoas ao longo do tempo são alcançadas por esse projeto de salvação, têm uma experiência, aceitam Jesus como Salvador, de alguma maneira são abençoadas. A grande diferença entre igreja fiel e igreja infiel é que a fiel, ela não apenas ouve e recebe a palavra e a ação do Espírito Santo, mas ela aguarda, vive e continua a sua jornada
na obediência, na dependência do Espírito Santo. A igreja fiel é aquela que está, nós estamos falando de um povo, é um povo que está comprometido com a voz do Espírito Santo e com a revelação. A igreja infiel é exatamente o oposto. Quem já teve uma experiência, conheceu o Senhor, mas deixou de lado, negou a sua fé. Negou, por exemplo, os dons espirituais, o clamor, a revelação, a palavra. Em vez de deixar o Senhor ser soberano na sua vida, o próprio homem se alçou a essa condição, desprezando aquilo que vem do Espírito Santo. Eu comentaria também que essa distinção entre igreja fiel e igreja infiel, além daquilo que o pastor Josias já colocou, de que não estamos aqui preocupados em indicar denominações, mas tem a ver com um procedimento que é muito comum ao longo de toda a palavra. Ao longo de toda a palavra de Deus, há uma preocupação do Espírito Santo de separar aquele que serve daquele que não serve. A bênção da maldição. Então a palavra de Deus sempre trabalha com pares. Podem observar Caim e Abel, Esaú, Jacó, para irmos aqui para o lado feminino, Marta, Maria, temos Raquel, Lia, porque há sempre uma preocupação de Deus em que o homem se defina. Então é nesse sentido que nós aqui vamos buscar entender o que é a igreja fiel, que é aquela dentro da qual nós queremos estar e nós lutamos para estar, diferenciar essa igreja fiel da igreja infiel, que é aquela que nós entendemos que não vai subir para morar com o Senhor eternamente. E na segunda parte da sua colocação, as 7 cartas, agora já entrando nesse outro aspecto, do Apocalipse, as 7 igrejas, elas estão totalmente relacionadas com as 7 parábolas que estão descritas no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, bem como com os 7 Espíritos ou as 7 manifestações do Espírito do Senhor lá em Isaías 11. Então há toda essa relação profética, porque as 7 cartas do Apocalipse falam de períodos, de fases da igreja ao longo dos séculos. E as 7 parábolas também. E elas distinguem muito claramente a igreja fiel da igreja infiel. Amém, glória a Deus. Inclusive, uma recomendação para você que está nos assistindo agora, através de diversos canais, porque nós estamos também na TV, né, através da Rede TV. Você que está assistindo, se porventura não entendeu essa correlação que existe, você pode ver as edições anteriores do programa no canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube, e lá, nessas edições, a gente traz inclusive um quadro explicando direitinho como é que é a relação entre cada uma das fases, das cartas do Apocalipse, com cada uma das parábolas do reino de Mateus 13, com cada uma das operações do Espírito de Deus e que Isaías certamente 11. vamos nos aprofundar novamente. Vamos voltar a isso. Mas hoje nós vamos nos aprofundar nas 7 parábolas e na identificação da igreja fiel e da igreja infiel em cada uma dessas 7 parábolas. Mateus 13 traz uma sequência de parábolas que foram proferidas pelo Senhor Jesus, certo? Então a gente tem aqui a primeira parábola, que é a parábola do semeador. É a primeira parábola que aparece em Mateus 13. E nessa parábola que é trazida, o Senhor Jesus ele fala sobre um semeador que saiu a semear. Tá? No ato de semear, as sementes elas foram sendo lançadas, elas foram caindo ou sendo lançadas em tipos de terras diferentes. E o próprio Senhor Jesus, ele diz o resultado de cada uma dessas situações, em cada terra dessa, e depois ele dá o discernimento, né? Então, vamos entrar agora na parábola do semeador e, nesse contexto que eu acabei de apresentar, perguntar para os companheiros o seguinte: onde está a atitude ou a experiência, ou profeticamente, a igreja fiel nesse contexto e onde está a igreja infiel? A parábola do semeador,
ela mostra 4 resultados. O ato foi um só, que foi o lançamento da semente. A semente, o próprio Senhor Jesus explica que é a palavra de Deus. Então, quando a palavra de Deus é lançada, 4 resultados possíveis podem acontecer, mas que se enquadram em 2 situações básicas. Porque o interesse de quem semeia é que a semente possa germinar. Então, nós temos 2 situações, no final das contas. É se germina ou se não germina. E o Senhor é tão rico em detalhes que ele fala de 3 terras em que a semente caiu ao pé do caminho, ou seja, não caiu ali na cova ou pelo menos no local que era preparado para que ela caísse. Aí vem a ave do céu e retira aquela semente. Então, não logra êxito. Depois, acontece de cair em pedregais. Não havia terra suficiente para que a semente pudesse germinar. E a terceira situação é aquela que cai entre espinhos. E os espinhos crescem e sufocam a semente. Então são 3 situações que impedem a palavra de Deus de crescer, de germinar. São situações que são próprias de quem não recepciona dentro de si, dentro da terra que é o seu coração, a palavra de Deus, tipo da igreja infiel. Por outro lado, a terra que recebe a semente e produz fruto, como diz a palavra, um a 100, a outro a 60, a outro a 30, é tipo da igreja fiel que tem prazer em receber a palavra de Deus. E não somente prazer em receber a palavra de Deus, mas em praticar a palavra do Senhor. Então, esses 3 ambientes em que a semente não frutificou ou não germinou, que você já citou, Adriano, mostram exatamente que a mesma palavra, ela é pregada, o Espírito Santo está agindo, a obra, ela é realizada. O Senhor, nós nunca ouvimos falar tanto de Deus, de Bíblia, a comunicação, inclusive de cunho, vamos chamar cristão, chega em tudo quanto é canto, não de agora, é que nos nossos dias a velocidade é muito maior. A questão é que o que tem sido feito com a palavra que está sendo lançada? Qual a importância tantas pessoas, e aquilo que a gente está aqui colocando como a igreja infiel, qual a importância que tem sido dada à palavra e à soberania do Espírito Santo? Já de outro lado, a igreja fiel, ela quer que o Senhor fale, ela quer ouvir a voz, ela tem alegria em que o Espírito Santo se manifeste. E essa palavra hoje, podemos até deixar esse comentário, ela chega também a você. Porque é uma palavra, quando nós abrimos o coração e recebemos a palavra do Senhor e deixamos que Ele governe as nossas vidas, é a palavra que perdoa, que transforma, que liberta, que abençoa os lares, e é o que nós mais precisamos. Amém. Glória a Jesus. Vamos seguir então essa parábola, primeira parábola, a parábola do semeador. A segunda parábola que Jesus profere ali é a parábola do trigo e do joio. Vamos ler o texto, Mateus 13, verso 30, para a gente poder discutir aqui sobre a palavra do Senhor Jesus nessa parábola do trigo no meio do joio, ou do joio no meio do trigo. Diz assim: deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Qual a abordagem que nós podemos trazer do ponto de vista da igreja fiel e infiel na parábola do trigo e do joio? O trigo, que dá origem naturalmente ao alimento, ao pão, tipificando profeticamente a palavra do Senhor, aquela palavra que já mencionamos na parábola do semeador, a palavra que dá fruto, que salva, que transforma. E o Senhor Jesus disse nessa parábola que
em determinado momento veio um inimigo e semeou o joio. Não é? Que é aquela planta que não deveria estar naquele lugar. Que ela não tem um valor nutritivo, ao contrário. Ela traz dano, ela atrapalha. E na parábola o Senhor acrescenta que alguém disse assim, vamos retirar o joio. E o Senhor daquela terra, da plantação, diz, não, vamos aguardar. E aí chega esse texto. Porque vai ter um momento da ceifa, ou seja, da colheita. Nesse momento da ceifa vai acontecer o que está aqui. O trigo vai para o meu celeiro e o joio vai ser queimado. Ou seja, o trigo é um tipo da igreja fiel. Tudo que nós já falamos. Já o joio é a igreja infiel. Ela está no seio, ela está diante daquilo que ela conhece, aquilo que o Senhor está fazendo. Ela está diante da operação do Espírito Santo. Ela só não quer ser fiel. E o Senhor vai deixando. O mundo está aí, a religião está fazendo o seu papel, e ela, como diz o pastor Gedeuti, ela é toda boa, está tudo certo. Mas no momento da ceifa, ou seja, quando o Senhor voltar, essa separação vai acontecer de maneira evidente, de maneira muito clara, porque os fiéis vão subir para o celeiro de Deus, para o céu, a vida eterna com Deus, e os infiéis terão o juízo. E mais um motivo que confirma que não há nenhuma preocupação nossa em apontar denominação A ou denominação B. Porque na própria parábola mostra que são dois tipos de sementes que convivem, a do joio e a do trigo. Então importa agora a cada um de nós buscar entender diante de Deus quem nós somos, quem você é, se você é trigo ou se você é joio, embora convivendo muitas vezes do lado de quem seja trigo. Então não há essa distinção, estão todos juntos, né? Mas a separação só vai acontecer no final dos tempos. Amém. Nós temos que seguir por causa do nosso tempo. É muita coisa. É muita coisa. Há um aspecto que, só para complementar aqui do trigo e do joio, que são duas plantas, podemos dizer assim, muito parecidas. É verdade. Elas crescem, elas têm um aspecto externo muito parecido. Só que você pega um ramo de joio e faz assim, ele não tem nada dentro. Mas se você pega um ramo de trigo e faz isso aqui, o trigo está ali dentro, a semente está ali dentro. A semente é a palavra. O alimento é dessa semente que se faz o pão. Amém. Né? Então, se você que está assistindo quiser entender se você é trigo ou é joio, não, mas eu estou na igreja, mas eu vou na igreja todo dia ou toda semana, enfim, eu tenho minha religião, tenho minha experiência, eu sou da igreja A, B, C, D, qualquer uma. O pastor Adriano falou aqui, não tem importância. A pergunta é o seguinte, a palavra está no seu coração? Você tem uma experiência real com a palavra de Deus? Você vive a palavra? Se fizer assim, o que vai encontrar dentro de você? O joio, ele pode viver uma vida inteira religiosa e não ser recolhido ao celeiro de Deus. Está aí aquilo que nos faz aprender. Muito bem, terceira parábola é a parábola do grão de mostarda. Mateus 13:32 diz assim, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas e faz-se uma árvore de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Semente do grão de mostarda, igreja fiel e igreja infiel. O que vocês dizem? A semente ou o grão de mostarda remete à fé. O Senhor Jesus falou, se tiverdes fé como esse grão de mostarda, ou seja, é a fé que a igreja fiel tem. Porque a fé é uma operação que vem de cima, é uma ação de Deus, é a fé que carrega, que move a igreja fiel e por ela, por essa fé, a igreja fiel vive. A igreja infiel já teve até a sua fé, até a sua experiência, só que foi crescendo, ou seja, deixou-se entrar vaidade, o poder humano, não é? A razão,
o argumento, e aí vieram as aves, veio o maligno, e o restante, né, você já leu aqui o que aconteceu. Eu acho que, embora não seja o objetivo desse programa de hoje, mas apenas para deixar, digamos assim, a semente do interesse pelas 7 cartas, vale a pena lembrar aquilo que foi apontado no início, que todas essas parábolas têm relação com cada uma das cartas de Apocalipse e com o tempo profético ao qual se refere cada uma das cartas. Então, essa árvore aqui, ela vai nos lembrar de uma estrutura muito grande, debaixo da qual se acomodou uma série de pássaros, como diz aqui, de aves, que não são da parte de Deus e que deu origem a toda uma época que nós vamos abordar futuramente nos outros programas. Glória a Deus. Muito bem, vamos seguir aqui. Temos uma outra parábola, que é a parábola do fermento. Vocês podem fazer uma abordagem como foi essa parábola e já trazer Deixar o igreja Adriano fiel, agora. igreja fiel. Eu já falei muito. Vai lá, Adriano. O texto fala que, o Senhor Jesus falando do reino dos céus, que uma mulher, ela toma, é semelhante ao fermento que uma mulher toma e ela introduz em 3 medidas de farinha. E isso faz com que toda a massa seja levedada. Então, aquilo que começou de forma pura teve uma introdução que não deveria ter acontecido, afinal de contas, terminou num resultado que não era o resultado desejado. E nós entendemos claramente que as 3 medidas de farinha, que nos fala daquilo que vem de Deus, a Trindade, a operação de Deus, que está aí disponível para o homem, isso remete à igreja fiel, mas aquilo que é próprio do homem, aquilo que não está relacionado com o Espírito Santo, aquilo que é fermento, quando é colocado, gera um efeito que não é o efeito desejado, vai nos remeter à própria igreja infiel. A igreja infiel é aquela que acolhe o fermento, aquilo que tem a ver com o homem, aquilo que modifica a massa, aquilo que vem de Deus. Até porque as 3 medidas de farinha, Pai, Filho e Espírito Santo, ou seja, todo o projeto de Deus, isso é suficiente para a salvação, para aquilo que Deus quer realizar. Não precisa de mais nada. Não precisa Glória de mais a nada. Deus. Você não precisa aqui introduzir outros elementos, como se Deus precisasse de ajuda, que historicamente foi o que aconteceu. E mais uma vez, eu lembro que as 7 cartas vão ser estudadas nos próximos programas. Vamos seguir então. Parábola do tesouro escondido no campo. Que abordagem que a gente pode fazer? É que está aqui em Mateus 13, a partir do verso 44, que um homem, ele achou esse tesouro e ele ficou, Josias, tão alegre que ele vendeu tudo quanto tinha e adquiriu para ele o seu tesouro. É o tipo da igreja fiel. A igreja fiel entende o valor supremo de uma experiência com o Espírito Santo, com a revelação. Ela se esforça e ela vive se entregando e se dedicando em todas as coisas ao Senhor e à sua obra, porque ela encontrou o tesouro que estava escondido, que foi descortinado pela ação do Espírito Santo. Já a igreja infiel é exatamente o contrário. Ou seja, ela até conheceu o tesouro, ela até teve a sua experiência, mas preteriu as coisas de Deus para ficar com aquilo que é o campo dos seus próprios interesses, dos seus interesses religiosos, materiais, humanos, deixando assim aquilo que é o projeto de Deus. Amém. Muito bem, vamos lá, vamos seguir então para a próxima parábola, que é a parábola da pérola de grande valor. Adriano. O texto fala de um homem que busca boas pérolas. Então, já de início, o texto indica que existem muitas pérolas. Porém, ele encontra uma pérola. E aqui há uma distinção. É uma pérola de grande valor.
ela é única em meio a tantas outras pérolas. E aí nós vemos também essa distinção entre igreja fiel e igreja infiel, porque a igreja fiel é aquela que guarda a pérola de grande valor que é o Senhor Jesus. Por outro lado, a igreja infiel, ela convive com pérolas quaisquer, pérolas que muitas vezes são muito parecidas, mas que elas não são a pérola de grande valor. São valores que elas têm, que a igreja infiel tem para ela, mas que não são comparáveis com o valor da grande e da boa pérola. Da pérola de grande valor. Glória a Deus. A última parábola é a parábola da rede. Está em Mateus 13, 48 e 49, eu vou ler aqui. Diz assim: E estando cheia, a puxaram para a praia e, assentando-se, apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos, virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Igreja fiel e igreja infiel. Todo o objetivo da palavra e daquilo que nos está sendo trazido pela direção do Espírito Santo é fazer com que a rede que um dia nos alcançou, ela dê como resultado em nós essa qualificação de bons, não pela nossa virtude, não por uma capacidade, por um mérito próprio, por um conhecimento teológico, religioso, não, mas é pela justificação no poder do sangue de Jesus. A boa qualificação aqui, que naturalmente está relacionada à igreja fiel, diz respeito àquele que ouve a voz do Senhor, que anda no caminho. Este é o caminho, andai nele. A igreja infiel, ela também ouviu, ela sabe quem é o caminho, onde está o caminho, ela só não anda nele. Então é uma palavra de alerta para mim, para você, porque esta separação aqui, ela vai ocorrer no dia do Senhor e naturalmente já está até acontecendo no nosso dia, porque para o sexto ou para os cestos, ou seja, para o reino de Deus, para a salvação, para a bênção de Deus, aqueles que estão debaixo do sangue de Jesus. Os ruins, porém, lançam fora. Pastor Sérgio, uma palavra final para quem está nos assistindo. As 7 parábolas têm o principal objetivo de mostrar o valor absoluto do reino dos céus, da salvação, da vida eterna e a necessidade de buscar essa salvação como a maior razão da sua vida. Deus nos entregou esse reino, ou seja, essa salvação, através do sacrifício de Jesus, dando-nos ainda o Espírito Santo para nos conduzir e ajudar na caminhada rumo à vida eterna com Deus. Glória a Jesus. Bom, queridos, infelizmente o nosso tempo terminou. Foi mais uma vez uma bênção. A paz do Senhor. Amém. Pai de São Josias, Adriano e a todos. A paz do Senhor. Paz do Senhor a todos. Amém. Chegamos então ao final de mais uma edição do programa Anunciando o Evangelho Eterno. Na semana que vem, se Deus quiser, estaremos de volta. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus.